Nessa aula, nós vamos tratar de um problema de falha digital, aquele trechinho do áudio que deu uma picotada durante o processo de gravação e o áudio ficou cortado, com um clipezinho ali, uma ausência de informação sonora naquele momento. Eu vou dar o play só para vocês identificarem, mas reparem nessa parte onde que eu estou dando zoom, né, com o cursor posicionado, que eu tenho uma falha digital. Eu não tenho a presença de informação sonora aqui. Então vamos ouvir para a gente ter uma ideia de como soa isso, que é o que eu vou demonstrar, mas a gente também tem automações de parâmetros que já estão... Às vezes, um detalhezinho desse pode comprometer aquela gravação perfeita que a gente fez. É muito difícil resolver esse tipo de problema, mas a gente tem uma ferramenta aqui, que é o Spectral Repair. A gente vai utilizar uma dessas 4 ferramentas dele para a gente estar reparando ou pelo menos amenizando esse defeitozinho ali, daquela ausência de informação sonora, daquela falha digital. Como a gente vai fazer isso? Vamos selecionar esse carinha aqui, o Replace. O que o Replace faz? Ele substitui ou ele completa aquela falha digital com uma informação sonora que ele vai colher das extremidades do nosso arquivo de áudio. Ou seja, se eu chegar e selecionar esse trechinho aqui, olha o que aconteceu. Ele fez uma marcação em linha pontilhada um pouco antes e um pouco depois da região que eu selecionei. Eu posso até encurtar e fazer uma marcação exatamente no trecho onde que eu tenho a falha. E ele está pegando um pouquinho antes e um pouquinho depois. Esse ajuste do pouquinho antes e um pouquinho depois, a gente seleciona aqui em Band. A gente pode deixar mais seletivo ou bem mais aberto, dessa maneira aqui. Nesse caso, eu vou deixar bem seletivo. E aqui a gente também pode dar uma ampliada ou não, de forma manual, nessa seleção. Então, eu quero que ele pegue ali o finalzinho dessa informação sonora e o início dessa como referência para ele estar completando aqui. É lógico que perfeito não fica? Não, não fica perfeito. A gente não tem como recompor o áudio que seria gravado nesse momento, mas a gente consegue dar uma enganada e, dependendo do tipo de automação que a gente fizer ali depois, a gente consegue chegar num resultado até que satisfatório. Então, nesse caso aqui eu estou fazendo exatamente dessa maneira e vou clicar aqui em Compare, para ele comparar. Ele criou 2 versões, o áudio original, do jeito que está, e o áudio já processado. Olha o que ele fez. Ele meio que juntou as informações sonoras. O que ele incluiu aqui eu já não sei te dizer. É um pouquinho do antes e um pouquinho do depois. Mas a gente pode fazer o seguinte. Vamos dar o play e ver como é que vai soar isso aí. Tem automações. Ó, resultado super legal. Vamos voltar aqui? Tá. Vamos ouvir um pouquinho antes. Era esse trechinho aqui, que é o que eu vou demonstrar, mas a gente também tem automações de parâmetros que já estão inseridos naturalmente dentro do track do Reaper, que é o que eu vou demonstrar, mas a gente também tem automações, eu confesso que já até me perdi. O resultado foi tão satisfatório que eu acredito que é nessa região aqui, ó. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos remover ali mesmo. Olha lá, ele voltou. Ou seja, ficou tão bom que eu já nem sabia mais onde que estava. Vamos fazer novamente, dar um compare. Ele já realizou ali a parada e a gente pode dar um play aqui, só para a gente visualizar novamente. Mas a gente também tem automações de... Ele prolongou, né? Ficou automações, mas, cara, passa despercebido. É uma ferramenta extraordinária. Ficou legal, já está com um bom resultado, a gente vem aqui e dá um render. E pronto, está realizado lá. Vamos ouvir um trechinho antes. Mas a gente também tem automações de parâmetros que já estão inseridos. Cara, seria um problema que poderia inutilizar essa informação sonora e com umas simples aplicações aqui dentro desse Spectral Repair, a gente conseguiu salvar esse áudio. Imagino que a gente não consegue fazer
com algumas informações sonoras gravadas analogicamente, de forma antiga, que tem aqueles picozinhos, que tem aquelas falhazinhas, a gente consegue ir moldando e alcançando um bom resultado.